Olá, irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como texto de saudação, quero compartilhar com vocês o texto da Sinhas Diária, que é o texto de João, capítulo 20, no versículo 29, que diz assim: Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Quando nós olhamos para essa palavra de Jesus para o discípulo Tomé, ele está com dúvida se realmente Jesus Cristo ressuscitou. Ele pede então um sinal, diz para os outros discípulos que somente acreditaria se ele tocasse nas feridas de Jesus. E aí então, quando Jesus aparece para Tomé, diz para ele que ele poderia então tocar em suas feridas, assim mostrando que realmente ele ressuscitou. Hoje nós vivemos pela fé, nós somos convidados a crer naquilo que Cristo fez por nós. Por isso o texto diz, felizes os que não viram, mas assim mesmo creram. Nós somos convidados pela fé a crer nesse Jesus ressurreto. E a palavra do Senhor, ela diz, que a fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. E pela fé, nós cremos, sim, que Jesus Cristo ressuscitou dentre dos mortos, e pela fé, nós cremos que um dia ele voltará, e assim nós teremos a restauração de todas as coisas. E por isso, esse convite de Jesus para nós, quando ele diz: "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Pela fé, nós podemos crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu quero convidar para que nós possamos continuar ouvindo alguns testemunhos daquilo que nós temos aprendido nesse tempo de quarentena. Também podemos ouvir alguns louvores, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem derramado, por tudo aquilo que Deus irá fazer sobre as nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesse dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Alcançado achei de alegria em todo tempo de noite ou de dia. Ouço a voz daquele que cuida do seu. É para todos do fraco ao mais forte, em toda a terra do sul até o norte. Essa é a
buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Oi, irmãos. Vim falar um pouquinho sobre a minha experiência nessa quarentena. Tive refletindo bastante nesses dias, tendo bastante tempo, né, para refletir sobre tudo o que está acontecendo. Como a gente às vezes reclama das coisas que a gente tem, muitas vezes a gente é tão ingrato em reclamar que não tem tempo. Aí quando Deus dá esse tempo, a gente continua reclamando, às vezes nos angustiando, às vezes não confiando como deveria. Mas eu tenho para dizer para vocês que, para mim, serviu bastante esse tempo para refletir sobre as minhas atitudes, sobre tudo que Deus proporciona nas nossas vidas, que a gente possa a cada dia buscar Ele em oração, porque muitas vezes a gente diz que não tem tempo, a minha vida é tão corrida, acaba deixando a leitura da palavra, a oração até sem fazer, ou faz rápido porque está com pressa para fazer alguma coisa. Mas se a gente parar para analisar quanto tempo a gente perde em outras coisas que não são nada produtivas, que a gente possa refletir sobre tudo isso e que quando tudo isso passar, que a gente sabe que vai passar, que Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo, que quando tudo isso passar, que a gente continue nesses momentos de oração, de leitura, de estudo da palavra, porque a gente precisa muito estar firmes e fortes a cada dia, porque a cada dia a gente tem dificuldades, adversidades para passar, e que a gente lembre sempre que Deus tem sempre o melhor para a gente. Basta a gente procurar e se achegar nele a cada dia e não deixar ele de lado, buscando outras coisas que não são da vontade dele. Oi, irmãos. Saudações a todos. Me pediram para falar sobre o que Deus tem me ensinado nesses dias de quarentena, então vou compartilhar alguns aspectos nesse sentido. Tem ensinado a me colocar mais no lugar do outro, a julgar menos e ouvir mais. Tem ensinado que Deus é muito bom e posso viver com menos do que tenho, e a compartilhar mais com quem não tem nada ou muito pouco. De poder dizer mais que amo minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai. De promover a oportunidade de falar mais desse amor de Deus. Oportuniza também exercitar mais a paciência, ser mais generoso, conversar e refletir mais em família sobre tudo o que está acontecendo. Esses tempos de quarentena têm me dado um tempo precioso. Nos divertimos em família também. Ser menos egoísta e mais solidário. Creio que é uma oportunidade que Deus está nos dando de difundir mais o amor contra o ódio e a intolerância. De pensar mais nas minhas ações visando as consequências que pode acarretar para o próximo. Tenho feito mais também a leitura da Bíblia e orado com minha família por dias melhores. Gostaria também de compartilhar 2 versículos que pensei em dizer quando estava fazendo esse áudio. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo prudência. E 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o amor. No mais, irmãos, desejo a todos que fiquem na paz de Deus. O que Deus tem me ensinado nessa quarentena, o que eu observei é nas coisas mais simples da vida que hoje nessa quarentena a gente não pode fazer, que é ir visitar os familiares, ir na casa de um irmão, ir ao culto, né?
E isso tudo a gente no dia a dia não dá importância para esses fatos, mas hoje a gente veja tão importante que é esses fatos e tão bom que é fazer isso, né? Então, e também Deus está mostrando principalmente para mim, quanto a gente tem que ser mais humano um com os outros, né? Ajudar, quem puder ajudar o irmão, ajudar o próximo, sabe? Com alguma coisa, com ajuda, com um telefonema, com uma cesta básica, ou alguma coisa que tem muita gente que está precisando nesses dias agora de dificuldade, né? Que a gente poder só ajudar os outros. E ter fé em Deus, ter esperança que isso tudo logo vai passar. E que nós podemos tirar muitas coisas de boas com essa reflexão, com essa quarentena, colher os frutos de bom que Deus está nos mostrando, está dia a dia nos passando isso para a gente refletir. Todos os dias é um dia novo para a gente fazer uma reflexão disso tudo e sempre procurar melhorar dias após dias. Graça e paz, amados. Aqui nós estamos todos bem, espero que aí vocês também estejam. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia, de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, o que a palavra aqui está falando tudo? Que nós temos que ter um tempo mais com o Senhor, nós temos que buscar mais, verdadeiramente, orar mais. Para mim tem sido um tempo muito especial de oração, de louvor, e eu creio e tenho certeza que se todos buscar como está pedindo a palavra, Deus vai curar a nossa nação dessa pandemia, vai curar a nossa nação dessa tristeza, desse sofrimento que muita gente, né, tá sentindo. E Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tudo, né? Ele é misericordioso, Ele vai curar essa pandemia que se espalhou aí pela nação. Em nome de Jesus eu creio. Amém. Olha pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, ao Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra
correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Teu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Nós ouvimos alguns testemunhos relatando um pouco daquilo que nós temos aprendido, da forma como que nós temos lidado muitas vezes diante dessa quarentena. Por mais que alguns digam, estou trabalhando, continuo fazendo as minhas coisas, normal. Isso tudo que tenha nos acontecido nesses dias por causa do coronavírus, ele nos atingiu. E assim, várias coisas tivemos que mudar na nossa rotina. E quando nós olhamos também para estarmos somente no convívio familiar, né, nós podemos perceber que Deus ele nos criou como seres relacionais, para termos comunhão com o nosso próximo. Só que essa comunhão ela foi manchada justamente por causa do pecado. E com isto, nós vivemos uma crise em nossos relacionamentos que não são mais significativos, eles muitas vezes não são duradouros. Nós vivemos numa era de relacionamentos superficiais, né? Relacionamentos descartáveis, e isso seja dentro das nossas amizades, do nosso convívio familiar, mas diante também daquilo que nós vivemos em nossa sociedade, né? Uma indiferença em relação à dor e ao sofrimento do próximo. Nós vivemos, né, como seres, né, individualistas, só que ao mesmo tempo existe uma carência dentro de nós, queremos estar próximo das pessoas, queremos sair dos nossos lares, queremos nos relacionar. Tudo isso tem mostrado para nós também a crise do ser humano. E semana passada nós celebramos a Páscoa. E podemos dizer que para todos nós foi algo diferente, porque estávamos tão acostumados a estarmos reunidos em nossas igrejas, estarmos celebrando a morte, né, estarmos rememorando a morte, a ressurreição de Cristo Jesus, estarmos em comunhão uns com os outros. E hoje eu quero olhar com vocês um texto que
Lucas, ele relata a respeito de logo depois da ressurreição de Jesus Cristo, como alguns discípulos eles lidam com a dor e o sofrimento. Lucas então relata um momento de desilusão, um momento de incertezas dos discípulos a respeito de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 24, no versículo 13, que diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus queridos, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos um tempo de mudança na vida dos apóstolos, como nós estamos também vivendo nesses dias. É interessante nós pararmos para refletir um pouco sobre isso. O que aconteceu com os apóstolos? Os discípulos de Jesus esperavam um Messias que sentaria no trono de Israel novamente, que restauraria a ordem em Israel. Havia uma promessa a respeito disso. E eles começaram então a seguir a Jesus como esse líder que de repente traria então essa redenção a Israel. E Jesus se apontava para isso, um líder a qual todos deveriam seguir, que fazia coisas que nenhum outro fazia. Esse era o Messias. E eles então estavam seguindo a Jesus, esperando essa promessa de redenção. E de repente, os seus sonhos foram frustrados. De repente, eles olham e veem um Cristo sendo esbofeteado, um Cristo
sofrendo, um Cristo sendo crucificado, um Cristo sendo sepultado e morto. E agora passam 3 dias, e aí então eles começam a ouvir alguns relatos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Aparece as mulheres falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Aparece outros discípulos falando a respeito que Jesus havia ressuscitado, e há essa dúvida no coração deles. E o texto então nos diz que eles estavam discutindo a respeito da veracidade dessas coisas. Não era uma conversa qualquer. Eles estavam debatendo sobre o assunto. Havia uma realidade no coração deles, que era uma realidade de desesperança, mas ao mesmo tempo havia uma promessa a respeito do Messias e dúvidas a respeito se realmente Jesus ressuscitou. Então o texto nos diz ali que naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Então eles estavam numa conversa profunda a respeito de todo esse assunto que os intrigava. Se nós pararmos para pensar um pouco a respeito dos nossos relacionamentos, nós vamos perceber que muitas vezes os nossos relacionamentos são muito superficiais. Como assim? Quando muitas vezes nós damos um bom dia para alguém no WhatsApp, perguntamos se está tudo bem, a pessoa responde está tudo bem, nós respondemos que está tudo bem, só que muitas vezes não está. E aqui fala então que eles estavam tendo uma conversa a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E nós podemos olhar para os discípulos nessa desilusão deles, nessa desesperança que eles estavam, e podemos tirar algumas lições também para as nossas vidas nesses dias. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para essa conversa deles, nós podemos aprender que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles se tornaram superficiais e nós não conseguimos nos aprofundar em nossos sentimentos, em nossos relacionamentos, abrindo nosso coração muitas vezes. E o texto fala que aqui eles estavam conversando. E então Jesus aparece a eles e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão falando? E aí eles respondem com um olhar de espanto: você é o único que não sabe dessas coisas que está acontecendo? Você não ouviu falar de tudo aquilo que está acontecendo? E aí Jesus então para ouvir a eles. E aí eles vão contando a respeito da sua desilusão e também a respeito do seu pessimismo. E aí nós podemos olhar então nessas palavras deles aqui a respeito desse pessimismo que eles estavam sentindo naquele momento. E a desilusão. Como? Olhe lá comigo no versículo 18. Diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Aí então agora eles abrem o seu coração e mostram a sua desilusão. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu.
Olha só, né? O pessimismo havia tomado conta da conversa deles. E agora eles tentam, de certa forma, também contaminar a Jesus com o seu pessimismo. Meus queridos, quando nós olhamos para os discípulos aqui, nós podemos ver que a desilusão deles é tanta que eles não conseguem perceber a presença de Jesus perto deles, pois estão focados em si mesmos, em sua desilusão, em seus problemas. Uma das grandes consequências do pecado sobre as nossas vidas é que ele rompeu os nossos relacionamentos e nós nos tornamos seres egoístas, egocentristas. Nós olhamos somente para a nossa dor, olhamos somente para o nosso sofrimento e muitas vezes nós não conseguimos olhar para o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Achamos que somente nós sofremos nesse mundo. E então Jesus se apresenta para os discípulos e pergunta: o que está acontecendo? Os discípulos, o texto fala que eles estão entristecidos, né, e perguntam: você é o único que não sabe dessas coisas? Você é o único que não está ciente daquilo que está acontecendo nesses dias? Aí Jesus faz uma pergunta para eles e diz: que coisas? Olha que interessante, né? Jesus lidando com a desilusão daqueles homens, como Jesus também lida com a nossa desilusão, com a nossa desesperança. Esses homens estão tão desiludidos que não conseguem reconhecer o Messias. Estão tão entristecidos que não conseguem enxergar a presença de Jesus. E então nós vemos Jesus perguntando para eles: que coisas? Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um Jesus que nos surpreende. Como que Jesus nos surpreende? Do nada, ele aparece no caminho. Só que ao mesmo tempo, Jesus nos surpreende porque ele se importa com aqueles discípulos. Ele se importa com a dor daqueles discípulos, mesmo que eles estejam olhando somente para si. Mesmo que a sua dor seja tão grande que não consegue enxergar a presença de Jesus ali. Jesus se importa com eles e pergunta. E aí nós vemos o pessimismo e a desilusão, a desesperança deles quando eles dão a resposta para Jesus. E diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. Havia uma esperança no coração deles que foi frustrada. Aqui então eles compartilham essa desilusão com Jesus. Eles vão abrindo o coração. É interessante de nós olharmos para esse texto quando eles estão conversando e o pessimismo toma conta de um e do outro, como o pessimismo muitas vezes toma conta das nossas vidas. Apesar do pessimismo já ter tomado conta do coração deles, e eles então compartilham isso com Jesus, né? A gente pode perceber como o pessimismo ele nos contamina e faz com que a gente não consiga enxergar a presença, os milagres de Deus em nossas vidas. Jesus surpreende os discípulos. Como que Jesus os surpreende? Aparecendo a eles, ouvindo eles. E agora nós podemos ver também em nossas vidas como Jesus também nos surpreende. Às vezes a solução dos nossos problemas
vem por caminhos que nós não conseguimos imaginar para as nossas vidas. Quem é da minha época vai lembrar de um personagem de desenho chamado Hardy, onde ele sempre dizia: ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. E muitas vezes esse é o nosso pensamento. Antes mesmo das coisas acontecerem, isso não vai dar certo. Isso não vai dar em nada. E os discípulos aqui estavam dessa forma. E então Jesus ouve eles. Jesus caminha com eles, mostrando que está ao lado deles, mas também ouvindo. E agora trazendo uma palavra de renovo para eles. E como Jesus faz isso com eles? Lá no versículo 32, diz assim: perguntaram-lhe um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Olha só o que acontece. O texto fala que Jesus está explicando as Escrituras para eles. Jesus está mostrando desde o Antigo Testamento tudo aquilo que deveria acontecer, que tinha um propósito em relação a tudo isso. E esses discípulos estavam desanimados, estavam sem esperança, e agora eles podem dizer: não ardia o coração enquanto ele expunha as Escrituras? Enquanto ele lembrava de tudo aquilo que ele fez? Jeremias, no meio das suas lamentações, no meio do seu murmúrio, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meus queridos, se nós focarmos somente em nós e em nosso problema, nós vamos perceber que nós somos limitados, frágeis e que nós precisamos de um Redentor. Só que quando nós olharmos somente para o nosso problema, nós vamos perceber a nossa miséria humana. Só que esse texto, ele nos mostra justamente um Deus que caminha conosco, um Deus que se importa com a nossa dor, um Deus que se importa com o nosso sofrimento, um Deus que também lembra das suas promessas sobre as nossas vidas. Deus tinha um propósito com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E que propósito era esse? Trazer a restauração, trazer o perdão dos nossos pecados, trazer a nossa reconciliação com Deus. Quando nós paramos para pensar um pouco a respeito desse texto, ele nos mostra a nossa condição humana, a nossa fragilidade em nossos relacionamentos e, de certa forma, o coronavírus nos mostrou isso ainda mais, onde conectados virtualmente, mas falta o presencialmente, e de repente há esse anseio no nosso coração de estarmos com as pessoas. Só que ao mesmo tempo nós percebemos também nesse texto a esperança que Jesus traz ao nosso coração e como Jesus lida com as nossas emoções. Jesus lida com as emoções dos discípulos, lembrando que tudo isso tinha um propósito. E hoje, como nós nos encontramos? Como você se encontra? Qual é a esperança que você precisa que Jesus renove sobre a sua vida? Jesus tem poder para isso. Como? Ouvindo a nossa desilusão, ouvindo os nossos problemas. E como nós podemos fazer isso? Abrindo nosso coração a Jesus Cristo através das nossas orações, mas também daquilo que Ele faz por nós. Lembrando
que nós não estamos só, que Ele caminha conosco e como Ele caminha conosco através do Espírito Santo Consolador. E por isso nós temos essa esperança em nossas vidas, porque a palavra do Senhor ela fala que o Espírito Santo ele vem sobre nós para ser o nosso Consolador, o nosso guia. E por isso nós podemos clamar: Espírito, enche a minha vida. E esse último louvor que nós iremos ouvir depois da palavra, ele fala justamente isso. Espírito, enche a minha vida. Renova as nossas esperanças, a nossa confiança e que nós não estamos sozinhos. Por isso, quero convidar você a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor, clamando pelo cuidado, também colocando as suas desilusões, colocando também as suas frustrações diante de Deus, para que esse Deus nos cuide, para que Ele possa nos proteger e também falar ao nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, quero te agradecer porque no meio de todas as situações Tu nos ensina. Tu fala ao nosso coração. E nós podemos também nos aquietar e sentir o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Esteja abençoando a cada um, esteja falando ao coração de cada um, esteja derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Que o Senhor esteja nos conduzindo conforme a Tua vontade, Teu querer, Pai. Assim nós oramos na oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nós possamos também fazer desse último louvor a nossa oração. Deus abençoe todos. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante